Olá, meus amigos. Esse é o segundo vídeo da Chapecoense e eu vou fazer um pequeno histórico a respeito do acidente e parece que eu vou usar esse mapa. Então o voo inicialmente era para ter saído de São Paulo e o voo iria, primeira etapa, até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Depois seguiria de Santa Cruz para Medellín, com escala aqui, em Cobija, bem na divisa do Brasil com a Bolívia. Era uma das opções de fazer essa escala técnica para reabastecimento. A outra opção seria Letícia, já na Colômbia, divisa com o Brasil. E então o voo seguiria aqui para Medellín. Vocês podem ver aqui uma escala maior. Pronto, fica mais fácil. Então, na verdade, o que aconteceu? Como o Brasil não autorizou o voo, porque o Brasil não tem um acordo bilateral com a Bolívia que autorize a Bolívia a pegar passageiros no Brasil e colocar esses passageiros num terceiro estado. É o que em aviação chamamos de freedom, são liberdades. E então não foi autorizado esse voo, porque em princípio o voo seria de São Paulo para Medellín e a volta seria de Medellín para Chapecó, obviamente com escalas. E como o Brasil não autorizou esse voo, a comitiva, os jogadores e a comitiva toda, eles seguiram de avião comercial e num voo regular. E aí começou o acidente. E depois eu vou mostrar para vocês o porquê disso aí. Mas basicamente, todo o voo, regular ou não regular, ele necessita de uma preparação, de uma análise. Se o voo é regular, pode parecer um voo simples, afinal se faz o voo todo dia, mas não é assim que funciona. Eu vou mostrar para vocês o que é um planejamento de voo. Aqui. Eu fiz esse voo Istambul to Heathrow, Londres, no dia 9 de maio. Então tá aqui. Pessoal, são 70 páginas de documento que a gente tem que ler antes do voo e fazer a preparação do voo. Então nós chegamos sempre uma hora antes da decolagem, no mínimo. Eu costumo chegar mais 2 horas, 1h30, porque não dá tempo. Então algumas coisas realmente não dá tempo para ler durante a preparação, mas durante o voo a gente tem tempo. Vê-se as mais importantes e depois então a gente vai vendo as coisas que vão acontecer mais adiante. Então, primeiro documento é o plano de voo. Então está aqui todos os dados do avião, a rota, o horário universal, o horário local, a diferença, a rota que nós vamos seguir. Essa aqui é a rota, esse aqui são os alternados, aqui toda a descrição da aeronave, modelo, prefixo, passageiros, a validade do plano, a que hora ele foi gerado. Aqui então são um pequeno resumo dos dados que foram utilizados no plano de voo. Nesse caso específico, aqui, a distância, vento, a componente, o Course Index. Course Index é o que você bota considerando velocidade ou economia de combustível. Então vamos dizer, a maior economia de combustível seria 0,0, a maior velocidade seria 100%, ou 999, e aqui é 15%. Então ele está se levando bastante em consideração a economia de combustível.
Depois aqui todos os dados, tempo de voo, combustível que vai gastar, os alternados em rota, aqui as condições meteorológicas em rota de determinados alternados. Por quê? Porque se você tiver uma despressurização, você tiver uma falha de motor, são os alternados em rota. E esse aqui é o alternado destino. Então, todos esses dados são sempre levados em consideração. Depois, num outro vídeo, eu vou exemplificar isso aqui. Vou mostrar com mais detalhes, melhor dizendo, e para que vocês entendam quais são as regras e tudo que não foi feito nesse voo particular da Chapecoense. Então, esse é o plano de voo. Depois aqui, então, nós temos o que se chama de Notice to Airmen, ou seja, notícias para os pilotos, né? Então, está aqui o voo que eu fiz. Depois, então, vem alguma informação especial, que não tem. Depois, informações gerais. Então, vem tudo sobre as informações gerais, o que está acontecendo na base, cartas novas, lido, Jepsen, fabricantes, frequências, enfim, informações gerais. Depois, então, aqui começa informações específicas do voo. Então, tudo que é pertinente ao voo, está tudo aqui. Que nesse caso é um voo regular, não tem nada de novo, não tem informação nenhuma pertinente ou importante que não esteja aqui ou que já não esteja em algum outro documento. Depois, então, tem informações, notícias sobre o aeroporto de Istambul. Tudo que afeta o aeroporto de Istambul. As pistas, operação, instrumento, obras, tudo em relação a Istambul está aqui. Depois, então, o nosso destino, Heathrow. Aqui começam as informações sobre Heathrow. Então, aqui está dizendo que tem taxiway fechada, que eles botaram uns guindastes no aeroporto, então tem a altura do guindaste, posição. Então, é tudo muito detalhado, tudo que possa afetar a segurança, que possa impactar a operação. Está tudo aqui. Todas as informações. Mudanças de carta. Depois, então, vem o alternado de Heathrow. Então, todas as informações sobre o alternado de Heathrow. Em caso de Heathrow, se Heathrow estiver fechado, então, tem que, nesse caso específico, durante o plano de voo, eles botaram aqui 2 alternados. E depois, então, vem o alternado, aí começam os alternados em rota. Viena. Aqui. Alternados na Alemanha. Ok. Depois, então, vem informações em rota. Todo o espaço aéreo que nós vamos sobrevoar, o que está funcionando, o que não está funcionando, quais são as notícias, enfim. Tudo que possa impactar o voo. Está aqui a Bulgária, espaço aéreo de Bulgária. Depois vem de Romênia, Hungria. Toda a nossa rota. Eslovênia, Bratislava, Praga, Alemanha. Todas as informações pertinentes a esses lugares. Enfim, até chegar na Inglaterra. Depois, então, vem informações específicas sobre United Kingdom e Londres, especificamente. As aproximações, o que está acontecendo lá, o que eles esperam, quais foram as mudanças, o tipo de aproximação, as pistas, as cartas de aproximação. Não que nós não tenhamos isso, nós temos tudo isso, mas são pontos que eles querem salientar. Tipo de aproximação, basicamente, é tudo que já deu problema, eles trazem para chamar a atenção, para que não aconteça mais. Informações pertinentes, como vento, operação, pista em uso, enfim, é bem detalhado. Está aqui a carta do aeroporto, a planta das 2 pistas e as taxiways aqui, fotografias, ameaça de pássaros, enfim, todos esses detalhes. Autorização, como entrar, o que pode entrar na Inglaterra, o que o tripulante pode portar. Gatwick,
um dos nossos alternados de Londres, é o segundo aeroporto de Londres. Aqui informações só sobre Gatwick, a mesma coisa que havia de Heathrow, está aqui. Enfim, mais informações depois. Informações sobre o espaço aéreo da Alemanha. As pistas que nós vamos operar, o que está acontecendo, construções, está aqui, no caso específico aqui o alternado em rota é Bonn, Colônia. Então está aqui obras na pista, o que está acontecendo. Depois vem coisas específicas do avião, database. Aqui. Risco assessment, isso é um reporte de risco. Aqui. Então, mais documentos. Isso é muito longo. Eu não posso especificar tudo isso, que eu não tenho muito tempo. Os vídeos não podem ser muito longos. Depois, então, vem toda a parte de meteorologia. A condição meteorológica observada há 1 hora atrás e o forecast, as previsões durante o dia todo que vai acontecer aqui em Istambul, Londres, Stansted, Gatwick, Sabiha Gökçen, é o aeroporto, o segundo aeroporto aqui de Istambul, Ankara, Bucareste, e aí vai, todos os aeroportos em rota, Sofia, Belgrade, Sarajevo, Banja Luka, Budapest, Zagreb, Viena e assim por diante. As condições meteorológicas atuais e forecast, em código meteorológico. Essa aqui é a nossa rota, com os ventos e os aeroportos que a cada 60 milhas são os nossos aeroportos de apoio. Então, a cada 60 milhas nós temos um aeroporto de apoio, nós temos então toda a análise da nossa rota até o nosso destino, aqui. Então, vamos sair daqui de Istambul, vamos percorrer, basicamente cruzar a Europa, nesse sentido, noroeste, e pousar em Londres. E aqui nós temos então a carta de prognóstico meteorológico. Basicamente, ele vai dar as condições, o que nós vamos encontrar durante a rota, né? As condições meteorológicas, os fenômenos meteorológicos. Então está aqui, nós vamos ter tempestade, dentro de nuvens, turbulência, gelo, turbulência leve, o nível, então está tudo aqui. Então isso, antes de começar o voo, então o piloto vem e faz uma análise e compara com a análise feita pelo despachante operacional e vê se está satisfeito ou não, se acha que tem combustível suficiente, se precisa botar mais combustível. Essa aqui é a parte de mínimo equipamento list, porque algumas panes você pode ficar até 15 dias, um mês até, sem solucionar, porque não são grandes problemas. Outras têm até 24 horas. Outras você nem pode sair sem solucionar. Então essa aeronave aqui não tem nada, tá? Perfeita. Normalmente são assim, essa empresa muito boa. Então esse aqui é o despacho, isso aqui eu vou assinar, vou deixar no despachante operacional solicitando mais combustível, dando o meu ok. No momento que eu assino aqui, eu dou o ok, que eu aceito esse plano de voo e essas condições. Esse aqui é o plano de voo do copiloto. Então, basicamente, pessoal, são 70 páginas de planejamento antes de começar o voo. É assim que se começa um voo. É assim que se começa um voo seguro. E isso faz parte do nosso trabalho. Obrigado.